Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria no coração, muita alegria na vida, porque nós descobrimos, graças a Deus, essa doutrina maravilhosa que nos dá explicações, que são explicações que casam com a nossa mentalidade, casam com tudo que existe ao nosso redor, tudo que a ciência hoje nos conta. E o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, traz aqui toda quarta-feira, das 21 às 21h25, o programa que estuda, dentro do programa Luz na Penumbra, que estuda o livro Obras Póstumas, que estamos aí dando sequência, dando andamento a esse estudo, com reprises todas as quintas, às 3 da manhã e às 6 da manhã. Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade, então, ao estudo do capítulo Constituição do Espiritismo. Estamos no parágrafo, hoje, iniciando o parágrafo 9, Vias e Meios. Vamos, então, dar início a leitura do texto. Diz Kardec: é de lastimar, sem dúvida, que tenhamos de entrar em considerações de ordem material para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Cumpre, porém, observemos que a espiritualidade mesma da obra se prende à questão da humanidade terrena e do seu bem-estar, que já não se trata somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável. Imaginar que ainda estamos nos tempos em que alguns apóstolos podiam pôr-se a caminho com um bastão de viagem, sem cogitarem de saber onde pousariam, nem do que comeriam, fora alimentar uma ilusão que bem depressa a amarga decepção destruiria. Para alguém fazer qualquer coisa de sério, tem que se submeter às necessidades impostas pelos costumes da época em que vive, e essas necessidades são muito diversas das dos tempos da vida patriarcal. O próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação, para não ser forçoso parar a meio do caminho. Apreciemo-los, portanto, uma vez que estamos num século em que é preciso calcular tudo. Bom, vamos voltar aqui ao que nós já falamos em outros programas, que é a questão do tempo em que você vive. Kardec está exatamente abordando essa questão, né? O tempo que nós estamos vivendo, o tempo que foi escrito esse ponto e esse trecho que Kardec nos traz, e como era a cultura daquela época. E como ele fala aqui dos tempos patriarcais, ou seja, da idade do Antigo Testamento, da época de Jesus, etc. e tal. São momentos diferentes, a cultura é diferente. Nós hoje temos um tempo diferente daquele de Allan Kardec. Não existia televisão, não existia rádio, não existia um meio de comunicação rápido como nós temos hoje, que é o telefone celular, por exemplo, um computador ligado à internet. A internet revolucionou o mundo inteiro. Agora, existem nos Estados Unidos, por exemplo,
professores que exigem que você não tenha contato com um computador enquanto está fazendo uma redação, por exemplo. Porque já existem programas de computador, aplicativos, que fazem uma redação completa. Você dá o tema e ele faz a redação completa, perfeitinha. Perfeitinho. É claro que existem alguns meios, eu estava vendo a reportagem outro dia, existem alguns meios de se identificar que foi escrito por um computador, por um robô, ou se foi escrito por uma pessoa. Mas hoje é isso que está acontecendo. A tecnologia avançou muito. É óbvio que ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para descobrir, porque o ser humano ele ainda está muito longe da perfeição intelectual. Imagina da perfeição ética, perfeição da moral. A moral é o conjunto de regras e a ética é aquilo que a gente aplica em nós mesmos, já dizem aqueles que são os experts nessa questão das palavras, né? Mas, como dizem os espíritos, entendei-vos, usai as palavras que quereis, mas entendei-vos. Então nós temos aí esse conjunto de regras principais que é a moral do Cristo, é o que o Cristo nos passa como sendo a regra de um cristão. Ele traz isso, ele mostra para aqueles discípulos de há 2000 anos e eles mostram para a gente através dos escritos que eles fizeram no passado e que chegaram até nós. E aí nós começamos a perceber que aquilo ali, são aquelas regras ali que Jesus coloca, a moral do Cristo, são regras para que nós possamos aplicar em nós mesmos, aplicar na nossa vida, né? Então, vamos com isso criando uma ética dentro de nós, nos tornando seres éticos. Vamos então dar continuidade à leitura do texto. São em grande número, como se vê, as atribuições da Comissão Central para necessitarem de uma verdadeira administração, tendo cada um de seus membros funções ativas e assíduas. Se apenas a constituíssem homens de boa vontade, os trabalhos seriam prejudicados, porquanto ninguém teria o direito de censurar os negligentes. Olha só. Para a regularidade dos trabalhos e normalidade do expediente necessário se torna contar com homens de cuja assiduidade se possa estar certo e que não considerem suas funções como simples atos de comprazer. De quanto mais independência eles forem senhores, pelos seus recursos pessoais, tanto menos se deixarão prender por ocupações quaisquer. Se não dispuserem de tempo, não poderão consagrá-lo àquelas funções. Importa, pois, que sejam retribuídos, assim como o pessoal administrativo. A doutrina, com isso, ganhará em força, em estabilidade, em pontualidade, do mesmo passo que constituirá um meio de prestar serviços a pessoas que dela necessitem. Começa a ser montada a ideia da diretoria de uma casa espírita. É claro que a gente aqui está estudando, nós estamos estudando a Constituição do Espiritismo. Seria uma espécie de carta magna do Espiritismo para que todo mundo soubesse exatamente o que é o Espiritismo e as pessoas que iam controlar, digamos assim, como é que se faria essa divulgação da doutrina espírita, como se faria para chegar cada vez mais longe, cada vez a mais pessoas e dessa forma assistir as pessoas, atender as pessoas, ajudar as pessoas a compreenderem o que precisam dentro de si modificar, para que elas possam se melhorar. Então começa a ganhar corpo essa coisa da organização que Kardec aqui está colocando. Continuando a leitura. Ponto essencial
na economia de toda administração previdente é que sua existência não dependa de produtos eventuais que possam fazer falta, mas de recursos certos, regulares, de maneira que sua marcha aconteça, o que acontecer não seja embaraçada. Insta, pois, que as pessoas que forem chamadas a lhe prestar concurso não se sintam inquietas pelo futuro que as aguarde. Ora, a experiência demonstra que se devem considerar essencialmente aleatórios os recursos que apenas tenham por base o produto de cotas ou contribuições sempre facultativas, quaisquer que sejam os compromissos contraídos e de cobrança sempre difícil. Assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais implicaria falta de previdência, que mais tarde se haveria de deplorar. Menos graves são, sem dúvida, as consequências quando se trate de fundações temporárias destinadas a durar quanto possam. Aqui, porém, é uma questão de futuro. A sorte de uma administração como esta não pode ficar subordinada aos azares de um negócio comercial. Precisa ser, desde o seu início, senão tão florescente, pelo menos tão estável quanto o será daqui a um século. Kardec ele está aqui meio que parafraseando Jesus, quando Jesus ele coloca lá a parábola da torre, né, a torre bélica, em que Jesus fala: ninguém constrói uma torre sem antes analisar o que é preciso para construir essa torre, porque senão parará a meio do caminho. Ninguém vai com um exército de 1.000 soldados enfrentar um outro exército de 5.000, mas antes manda alguém para ir lá e fazer um tratado de paz. Jesus falando a respeito do planejamento que nós temos que ter para que possamos iniciar, dar continuidade e terminar um determinado projeto. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site radioriodejaneiro.digital. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, temos o estudo do livro Obras Póstumas, que tem a sua reprise às quintas-feiras, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. O nosso estudo está dando continuidade ao estudo do capítulo Constituição do Espiritismo. Hoje, parágrafo 9, que tem como título Vias e Meios, ou seja, por onde ir e quais são os meios de se conseguirem as coisas. Kardec está nos dando a dica de que nós precisamos ser realmente pessoas que planejem, pessoas que não se... Por exemplo, se eu ganho R$1.000, eu não posso ter uma despesa maior do que R$700 por mês. Se eu tiver uma despesa maior do que R$700 por mês, eu não posso superar os R$1.000, porque não dá para gastar mais do que se ganha. Kardec está mostrando que nós devemos ser precavidos. E aí a gente, hoje, eu almocei com o nosso irmão Vitorino, o presidente da Rádio Rio de Janeiro. Nós estávamos falando exatamente a questão dos projetos que temos, de todas as coisas que nós precisamos colocar em prática, mas temos que ser previdentes, porque a gente tem que avaliar sempre se algo vai ser tão benéfico à rádio, e claro, o nosso foco principal é naquele ouvinte, naquele internauta que acompanha a Rádio Rio de Janeiro, que ajuda a Rádio Rio de Janeiro,
quer através do Clube da Fraternidade. Aliás, eu deixo o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Se você puder se inscrever no clube para doar no mínimo R$20 por mês, vai nos ajudar bastante. É o 21 3386 1422. 21 3386 1422, telefone e WhatsApp, para você se inscrever no Clube da Fraternidade e ajudar a Rádio Rio de Janeiro a continuar no ar. Então, nós estávamos conversando que esse dinheiro que entra para a rádio não é o dinheiro do João, não é o dinheiro do Vitorino, aliás até né, porque nós somos também contribuintes, estamos no Clube da Fraternidade. Mas o dinheiro total que entra na Rádio Rio de Janeiro não é do João, não é do Vitorino, não é do Eduardo, não é do André, não é do Marcílio, da Cláudia, do Henrique, do Valdenir, não. Esse dinheiro é de pessoas que muitas vezes não têm condições, mas fazem um sacrifício e ajudam a rádio, porque entendem o propósito da rádio, entendem a grandeza que é esse amontoado, digamos assim, esse monte, essa quantidade enorme de programas que tem na rádio e que ajudam muitas pessoas. Se ajudasse apenas uma pessoa já estava bom. Mas não, a rádio ajuda muita gente. Muitas pessoas de madrugada têm insônia e aí ouvem a Rádio Rio de Janeiro, vão ouvir a Rádio Rio de Janeiro e aquilo ali acaba acalmando a pessoa e muitas pessoas conseguem conciliar o sono de novo, dormir de novo. E a gente começa a pensar, né, nos vários projetos que a gente tem. Gostaríamos muito de poder aumentar a capacidade da Rádio Rio de Janeiro para que ela chegasse em todos os lugares do mundo de uma forma muito mais rápida. Mas para isso precisaríamos gastar muito dinheiro ou investir muito dinheiro. E a gente fica pensando assim, nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Nós temos que ter sempre uma sobra. É óbvio que muitas vezes isso não acontece. Por quê? Em janeiro, por exemplo, nós tivemos a arrecadação, e fevereiro foi pelo mesmo caminho, mas janeiro foi mais, a arrecadação caiu em torno de 10%. E a gente fica assim, o que a gente vai priorizar? É claro que temos que priorizar os funcionários, temos que priorizar o funcionamento da rádio, que a rádio continue no ar, que a rádio continue com qualidade. Às vezes queima algum aparelho, nós precisamos substituir aquele aparelho. Nós temos que ter aparelhos reserva para caso um falte, o outro entre imediatamente. Então são muitos recursos que exigem que a gente tenha realmente investimento. E aí os recursos que entram às vezes não são suficientes para bancar o que sai, as despesas. E olha que vivemos aí, Vitorino, o André Monteiro, que é o diretor administrativo, e eu como financeiro, nós vivemos, principalmente nós, todos, mas principalmente nós três, vivemos aí tentando achar meios de reduzir despesa. A gente já está com o mínimo do mínimo de funcionários. E a gente vai, então, tentar reduzir onde? Vamos tentar reduzir a conta de luz. Vamos fazer o quê? Vamos ter energia fotovoltaica, né? Geração solar, energia solar. Mas para isso a gente tem que investir um dinheiro muito alto. E a gente não ia poder suprir a necessidade de energia total. Íamos ter apenas a possibilidade de 50%. Aí a gente fica amarrado, a gente não tem como fazer. Porque vamos fazer uma despesa e aí a próxima administração, que entra, se eu não me engano, em 2024, no ano que vem, ela vai pegar o chamado pepino. Porque a administração atual, o que fez? Fez um monte de despesa e deixou para a administração futura, a próxima administração, para pagar essa despesa. Não pode fazer isso. Não tem como. É preciso muita seriedade, muito comprometimento
Então, a gente precisa fazer isso que Kardec está falando aqui, muita prudência. E é uma palavra que ele usa aqui no próximo parágrafo, que vamos ler agora. Em tal caso, a mais vulgar prudência manda se capitalizem de forma inalienável os recursos, à proporção que vão sendo obtidos, a fim de constituir-se uma renda perpétua, acoberto de todas as eventualidades, regulando a administração a sua despesa pela renda que aufira, não pode a sua existência em nenhum caso achar-se comprometida, pois que disporá sempre de meios para funcionar. Pode, no começo, organizar-se em menor escala. O número de membros da comissão poderá ser limitado provisoriamente a 5 ou 6, o pessoal e os gastos administrativos reduzidos ao mínimo possível, sem prejuízo do desenvolvimento dos recursos. Nós aqui ainda temos uma coisa, uma característica muito interessante, que eles podiam vender os livros que Allan Kardec tinha confeccionado, tinha feito. E aí os recursos dos livros iriam para a Sociedade Espírita Parisiense e para esse grupo que geraria todas as formas de divulgação do Espiritismo. Então, era, digamos assim, entre aspas, mais fácil porque tinha um produto muito vendável. Vamos continuar. A preparar o caminho para essa instalação é que consagramos até agora o fruto dos nossos trabalhos, conforme dissemos acima. Se os nossos recursos pessoais não nos permitem fazer mais, temos pelo menos a satisfação de haver colocado a primeira pedra. Figuremos então que, de um modo ou do outro, a Comissão Central, em dado tempo, esteja em condições de funcionar, o que pressupõe uma renda de 25 a 30 mil francos. Estamos falando da França de 1800 e qualquer coisa. Restringindo em começo as suas despesas, os recursos de toda espécie de que disponha em capitais e produtos eventuais constituirão a Caixa Geral do Espiritismo, que será objeto de uma contabilidade rigorosa. Reguladas as despesas obrigatórias, o excedente da renda irá aumentar o capital comum. É um investimento, né? Proporcionalmente, com os recursos desse capital, é que a comissão proverá às diversas despesas proveitosas ao desenvolvimento da doutrina, sem que jamais faça dele aplicação pessoal, nem fonte de especulação para qualquer de seus membros. Ao demais, o emprego dos fundos e escrituração serão submetidos à verificação de comissões especiais designados para esse efeito pelos congressos ou assembleias gerais. A comissão terá, por um de seus primeiros cuidados, ocupar-se com as publicações, desde que seja possível, sem esperar que o possa fazer com auxílio das rendas. Os fundos a isso destinados não serão, em realidade, mais que um adiantamento, pois que voltarão à Caixa em virtude da venda das obras, cujo produto reverterá ao capital comum. É um negócio de administração. Bem, meus irmãos, dito isto, nós vamos encerrando o programa de hoje com essa aula de Allan Kardec sobre a forma de se conduzir, como gerar receita e como administrar essa receita. Vamos encerrando o programa dessa noite e que nós possamos estar juntos mais uma vez na próxima semana. Agora vem aí o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E hoje, mais precisamente, nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. Instruções essas passadas a Allan Kardec. Então nós vamos começar pelo item 9, a vingança. É uma mensagem de Gilles Olivier, em Paris, 1862. Vamos ver o que nosso irmão nos traz aqui. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame-se espírita. Olha, ele está mandando um recado aqui diretamente para nós, espíritas, não é? Não está falando para todos. Então está chamando a atenção que nós, por algum motivo, temos que encarar esta situação de uma forma diferente. Talvez de uma forma mais clara, porque vamos analisar a vingança, como ele mostra aqui, com o passar do tempo. Não é a vingança agora. Claro que ainda existe muita vingança. Muita gente se vinga das coisas pelas quais passou e não gostou. Se vinga daquele que foi o provocador disso. Mas ele está mostrando que isso é um quadro, uma situação que tende a diminuir até que se extinga aqui dentre nós. Ele mostra isso dizendo que isso aí era um hábito selvagem sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Então, cerca de 2000 anos atrás, a humanidade tinha esses hábitos selvagens, como ele fala aqui da vingança. É por isso que eu disse outro dia que essa palavra inimigo, os vossos inimigos, naquela época, naquela altura, do começo da era cristã, aquilo tinha uma conotação diferente de hoje. Muito diferente de hoje. Inimigo para nós hoje é uma coisa realmente muito séria, muito grave. Para alguém ter um inimigo, alguém se considerar um inimigo, é preciso que a pessoa tenha feito algo de extremamente grave para que o outro se sinta ou reconheça aquele que fez isso como um inimigo. E na época do Cristo, não. Qualquer coisinha era motivo de inimizade. Hoje, as coisinhas pequenas, nós já temos uma certa tendência a relevar, passar batido. Por isso que eu disse que os inimigos hoje nossos não são da realidade inimigos, são uns chatos, umas pessoas sem noção das coisas e que incomodam. E temos que ter paciência, condescendência, benevolência com essa gente. Tudo bem, mas não vamos considerar inimigo. Também está dizendo aqui, a vingança é a mesma coisa. No tempo do Cristo, isso talvez fosse extremamente comum, as pessoas se vingarem de um do outro por qualquer coisa. Era um hábito selvagem. Hábito que nós estamos perdendo. Nós estamos deixando de ser selvagens.
Estamos tentando ser pessoas racionais, pessoas educadas, civilizadas. Então, a tendência é também diminuir dentre nós esse sentimento de nos vingarmos por qualquer coisa, nos vingarmos de alguém, qualquer um, por coisas que não vale a pena. Nós mesmos hoje reconhecemos que às vezes não vale a pena. Então é importante que a gente note nessas palavras que ele está trazendo um lembrete de que nós estamos evoluindo. Pode ser que nós estamos ainda dentro do olho do furacão, nós não notemos, ainda estamos dentro do caldeirão quente, mas quem está de fora e mediu a temperatura há 2.000 anos e mede a temperatura hoje, vê que a temperatura hoje está mais branda, ou menos quente. Entendemos? Assim? Então, segue ele aqui. Então ele diz também que quem é espírita devia ter essa noção. Por quê? Porque nós sabemos que quem estava aqui há 2.000 anos, cultivando esses hábitos selvagens, da inimizade, da vingança, éramos nós mesmos. Então, nós sabemos que estamos em evolução e não queremos perder esse trem da história, trem da evolução. Se não fôssemos espíritas, achássemos que eram outras pessoas que estavam aqui, eles tinham esse hábito. Eles não, gente, nós tínhamos esse hábito e já perdemos o que é algo louvável. Vingar-se é, bem o seis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Agora ele foi fundo. Porque aquele que se nega a perdoar, ou seja, aquele que nos causou um problema, que em princípio nós iríamos nos vingar disso, porque achamos que foi uma ofensa grave, um problema seríssimo, nós, se não perdoarmos, nós não poderemos mais nos considerar nem espíritas e muito menos cristãos. Essa mensagem é pequena, talvez acho que é a única mensagem desse espírito, mas está sendo muito, muito explicativa, muito, quer dizer, chamando muito a nossa atenção. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Gente, é melhor de devagar aqui, porque ele realmente está, como diz o outro, pegando pesado. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Ele está dizendo que o que vingativo, aquele que vai se vingar, dificilmente faz de peito aberto na cara a cara. Vai sempre usar de artifícios, como ele falou ali, ó, das companheiras falsidade e baixeza. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama de seu inimigo. Ou seja, se o agredido é mais forte que o agressor, ele não tem perdão. Ele vai com tudo e chamou de inimigo e parte para dentro. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera ou o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então na honra e nas afeições, não recua diante da canulha e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos que se vão avolumando pelo caminho. O que ele está dizendo aqui? Que quando a pessoa é mais forte que o agressor, tudo bem, ela vai às claras, parte para dentro e é até mais sincero. Agora, quando ele é mais fraco, ele usa dessa agileza aqui. Ele sabe que não pode encarar o outro na mão, como se diz o outro, no cara a cara. Então ele prepara aqui, diz ele aqui, na maioria das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Ou seja, na frente do outro ele banca até, não, tudo bem, mas por dentro está destilando ódio. É hipocrisia.
toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar, prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe o copo veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando o seu ódio chega a tais extremos, ataca-o então em sua honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos que vão avolumando pelo caminho. Ou seja, quando ele não consegue enfrentar a pessoa lá, cara a cara, mano a mano, ele apela para fofoca, né? Para maledicência, para inventar mentiras, para atacar a honra. Então, como eu disse, além da vingança, que já é uma violência, ele ainda fica sob a égide da falsidade e da baixeza. Só complica a sua vida mais. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios em vez da fisionomia alegre, amiga e benevolente que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e insulta em plena face. É o que eu estava dizendo. Aquele que sai para briga logo, não consegue se controlar, mas ele não está sendo hipócrita. Agora outro é falso, pérfido. Não é? Ele faz na surdina, enlameia o nome da pessoa, faz fofoca, mentira. Então, quando a pessoa chega perante seus amigos e parentes, estranha que está sendo tratado de forma diferente e nem faz ideia de quê, por quê. Então, ele diz aqui, essa gente que faz isso na surdina, ataca pela surdina, é covarde. E é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. Quer dizer, vingança já não é uma boa, mas a vingança com essa conotação hipócrita é 100 vezes pior, como ele está dizendo aqui. Que é o falso, ainda sai de bom moço perante aqueles para quem está passando a fofoca, contando a história moda dele. Então, nós temos que ficar muito atentos para evitarmos tudo isso, porque a forma de evitar tudo isso é perdoando. Você perdoa a pessoa, na hora que ela faz o mal, você não vai ter instinto de fazer vingança, nem cara a cara, nem por trás. Porque não tem nada mais que fazer, já perdoou, vida que segue, toca o barco. Beleza. Então é mais um motivo para nós nos esforçarmos para perdoar essas coisas. Que nós estaríamos eliminando um problema para nós no futuro. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos dos outros tempos, ou seja, fora de moda, a vingança caiu de moda. Igual espartilho, alguma mulher usa espartilho, usa buziguim, usa cinta-liga, acabou, foi de moda, saiu de moda. Homem usa cirola, cartola, colete, colarinho engomado, não usa, acabou isso. Eu tenho que partir porque é moderno. Vingança está com nada, gente. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar, olha só, todo espírita que hoje ainda tivesse a pretensão de se vingar de alguma coisa, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa, fora da caridade, não a salvação. Então, se nós achamos que somos espíritas, risquemos do nosso dicionário a palavra vingança. PT saudações. Enquanto essa palavra constar do nosso dicionário, nós não podemos ter a cara de pau de nos considerar espíritas, nem cristãos. Tudo bem, você pode se vingar, ter esse sentimento no seu coração. É um direito seu. Mas não é mais direito seu se auto-intitular espírita ou cristão. Você estaria falseando com a verdade. O espiritismo não permite isso. Está escrito aqui, é o Gilles Olivier. Não é o Antônio de Pádua que está falando. É o Gilles Olivier. Mas, não
Não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz no futuro de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Ou seja, a vingança você tem que ter é o perdão. Você tem que pagar o que foi feito, como fez em você o outro, de mal que ele fez, pague com o perdão. Simples. É assim que funciona. Então está dizendo que não consegue nem imaginar que algum membro da grande família espírita pense no futuro em se vingar de alguma coisa. Eu acho que nesse ponto não nos colocou de saia justa. Não. Porque não tem saia justa para vestir, gente. É simples. É muito mais cômodo. Vamos pensar, é muito mais cômodo, mais fácil para nós. Em vez de ficar arquitetando plano de vingança, como diz aqui, as artimanhas todas, esperar que o outro esteja distraído. Vamos para lá, vida que segue, toca o barco, acabou. É muito mais confortável para nós agirmos dessa forma. Não há assim, um motivo coerente para isso. Complementando essa passagem, tem aqui o item 10, que é uma mensagem de Fenelon, Bordeaux, 1861, que trata do ódio, que é primo irmão da vingança, que o ódio pode ter vingança embutida ou não. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar os que vos inspiram de indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Bonita passagem aqui. Uma metáfora muito bonita, né? Embora a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Bem o sei, pois que durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Ou seja, o amor nos aproxima de Deus, nós, criaturas, e o ódio nos distancia de Deus. O Fenelon está falando com conhecimento de causa. Se vocês forem procurar a história do Fenelon, que viveu no século XVIII, ele não era religioso formal, mas ele foi muito ligado à igreja. E foi ultrajado, ofendido durante quase toda a vida dele. Então ele está falando, sabendo o que está falando, como diz aqui. Bem, olha só, embora a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Ou seja, eu amo todo mundo, mas o meu coração não está protegido das coisas ruins que tem contra mim. Essa é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Ou seja, você amar a todos e levar de volta ódio. Então diz aqui, bem o sei, pois durante a minha última existência terrena eu experimentei essa tortura. Ou seja, ele pregava o amor, ele era professor de catecismo, né? Ele era preceptor de vários jovens, e na vida dele foi acusado de uma série de coisas, sem merecer. Então ele está falando com conhecimento de causa. Vale a pena vocês procurarem lá no Google, botaram Fenelon, e vão ver que é a história dele. Ele tem motivo para estar falando isso. Eu estou dizendo que não resolve ter ódio dessa gente. Tem que passar, porque no fundo nós estamos passando por algo que nós merecemos. Não? Por isso que o Júlio Olivier falou que o espírita não tem direito de negócio de vingança. Porque se ele passou por essa ofensa, essa agressão feita por alguém, não foi de graça. Se ele se vingar, ele continua alimentando o processo. Agora, se ele não se vingar, parar ali, o processo acaba. É a mesma coisa que está dizendo aqui o Fenelon. Não adianta responder com ódio essas agressões, as ofensas, as mentiras que assacam contra você. Não é necessário, porque isso tem um fundo.
Vamos buscar em outras encarnações, outras vidas, que nós já fizemos alguma coisa para merecer isso agora. Se queremos que isso pare, nós temos que parar. Não vamos esperar que o inimigo, essas pessoas do mal, vão parar de fazer o mal. Eles ficam prazer nisso, então não vão parar. Cabe a nós pararmos e deixá-los falando sozinhos. Essa é a ideia. Gente, não... Antônio, isso é difícil, é uma ofensa muito grave. Eu sei que é difícil, mas é o esforço que cabe a nós. Como diz assim, esse tipo de amor nos aproxima de Deus. O ódio, se mantivermos o ódio, alimentarmos o ódio, a vingança, nos afastamos de Deus. Então só depende de nós. É duro. Agora você vai escalar uma montanha que é moleza. É duro escalar uma montanha. É pegar picareta, pegar aquele formão, marretas, cordas e vamos subir. Ué, não é fácil não chegar lá em cima. Mas se quer chegar lá em cima, tem que fazer esforço. Ou vai querer que um helicóptero para levar lá em cima direto. Não existe isso. Não existe recompensa sem esforço. E nós temos que fazer o esforço agora, amparados por esses espíritos que estão nos dando essas informações. Porque a hora que nós agimos assim, pensarmos neles, eles estão ali para nos ajudar a encarar o problema. Se alguém lhe ofender, contar mentira sobre você, espalhar fofoca, etc., na hora que você souber, vou me lembrar do Fenelon, lá do Livro dos Espíritos. Ele passou por isso e vai me ajudar a enfrentar essa situação. Pode pedir ajuda ao Fenelon, por que não? Tem certeza que ele não vai se negar a ajudar, porque ele passou, provou isso, sabe que não é fácil, e se vir um de nós passando por o mesmo problema, pedindo ajuda, ele não vai se negar a ajudar. Creiam nisso, nós somos espíritas, acreditamos nisso. Então anote o nome dele aí, Fenelon, vamos lá no Google, procure quem foi. Ele não é São Fenelon, mas é um espírito muito bom. E tenho certeza que está pronto a nos ajudar nesses momentos que nós passamos de ofensa, agressões, fofocas, maledicências, venenos, tudo isso que isso ocorre com a gente, como eu disse, nosso coração pode estar pronto para amar todo mundo, mas ele não está imune a sofrer ataques. Os ataques vão vir, porque nós não sabemos o que fizemos nas nossas encarnações, nas nossas vidas. Não sabemos, fizemos muita coisa errada. Na época que o falou lá o outro mensageiro, o Gílio Olivier, nós já praticamos esses hábitos bárbaros de vingança. Agora nós vamos colher o que fizemos. Então está na hora de parar com a colheita. Vamos plantar outras coisas. Vamos plantar o amor e não plantar o ódio. Simples. Troca a colheita. Joga fora todo o ódio e vamos plantar amor, a sementinha do amor. Pode até durar mais para brotar. O ódio brota rápido. A do amor pode demorar. Mas é forte. Raízes fortes. Vai nos dar amparo para o resto da nossa vida. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.